Olá meninas, voltamos para a nossa 17ª aula, ponto 1. Agora a gente vai colocar o botãozinho no nosso disquinho do tutorial da carga dupla One Stroke, ok? Eu já tenho aqui em minhas mãos o disquinho. Os materiais de hoje são os pincéis 40200 da Condor, pincel para preenchimento, tá? E o pincel da Esplendor número 4 para a carga dupla. Basicamente eu estou utilizando esse pincel praticamente a aula toda, né? Porque tem que utilizar um pincel bem macio, tá? Papelzinho à mão, um pedacinho de guardanapo. As tintas de hoje são a mesma do outro tutorial, é a rosa pink, o branco e a verde pistache, todas tinta fosca, PVA à base de água da Acrylex, ok? Você pode utilizar também a tinta Naturicolor, tá? Também da Acrylex. Diferença entre essa e a outra? Nenhuma, tá? Todas duas servem para fazer One Stroke, ok? É que essa é mais difícil de ser encontrada. A tinta fosca é bem mais fácil, então utilizem a tinta fosca, ok? Eu já coloquei, lembra que eu expliquei para vocês? Eu já coloquei na minha bandejinha um pouquinho do branco, um pouquinho do rosa e um pouquinho do verde, que já tá começando a perder o brilho, ó, porque eu tô num ambiente de ar-condicionado e a tinta tá aberta, né? E ela perde o brilho muito mais rápido, ou seja, ela resseca bem mais rápido do que a tinta de tecido. E aqui do lado eu coloquei uma gotinha de água, não sei se a câmera dá pra pegar, mas eu já coloquei com a ponta do meu pincel uma gotinha de água. E o que a gente vai fazer? Vamos lá umedecer o nosso pincelzinho, a pontinha do pincel na água, puxar com o dedinho e vamos pegar as cores para matizar, tá? Rosinha de um lado, virou o pincel branquinho do outro, tá? Vou matizar aqui na parte de cima, tá? Porque eu já utilizei bastante a parte de baixo. Vou pegar mais um pouquinho, vou virar o meu pincel. Eu ainda tô vendo carga dupla aqui, ó. Vou molhar mais um pouquinho meu pincel na água. Ó, vou pegar mais um pouquinho de tinta. Ó, vocês conseguem ver que entre o branquinho e o rosa já formou uma terceira cor, tá? Branquinho, o rosa, a minha gotinha de água já escorreu, e aqui no meio tem uma terceira cor, tem uma terceira nuance, ok? Vou colocar mais um pouquinho para deixar essa minha matização aqui bem carregada, ok? Vou virando o pincel, porque você tem que utilizar as duas pontas do pincel. Olha lá, ok? Então vamos lá no nosso disquinho. Eu vou colocar um botão aqui de ponta cabeça, de cabeça para baixo, como se ele estivesse sendo desenhado aqui, ó, tá? Na lúnula. Então vamos lá, vou afastar um pouquinho do final da unha. Vou fazer a voltinha para cima. Passei uma vez o meu pincel. Aguardo um pouquinho a secagem. Enquanto eu aguardo a secagem, volto lá na minha matização. Passo de novo o pincel. Olha lá. Volto de novo aqui no meu disquinho. Vou passar pela segunda vez o pincel no mesmo local. Olha, ficou mais fortinho a nuance, tá vendo, ó? E agora a gente vai fazer a parte de baixo. Volto novamente lá onde eu tô matizando. Eu vou procurar outro lugar para matizar, porque ali em cima já tá chegando bem perto da cor, tá? E agora a gente vai fechar o botãozinho. Encostou, puxou, fechou. Nota que essa parte de baixo ficou bem mais clarinha do que a parte de cima, porque eu tenho que passar outra vez na parte de baixo. Então vamos lá, passa mais um pouquinho o pincel, passou. Volta lá no disquinho, ó, encosta no mesmo lugar, ó, e passa novamente. Pronto. Vocês estão observando que o pincel, ele é bem macio, então por isso ele facilita bastante o botão ficar bem certinho, tá vendo, ó? Fiz a voltinha de cima, fechei com a voltinha de baixo e ficou bem certinho, ó. Por quê? Porque a cerda é pelo de Marta, tá? Então ele fica bem ajustado, bem certinho. Lavei o meu pincel, tá? Eu vou pegar agora outras duas cores para fazer a folhinha, que eu já aprendi, ó. Apertei a pontinha do meu pincel. Vamos lá no branco e no verdinho. No próximo tutorial eu vou ensinar para vocês, vou matizar o branco com verdinho, tá?
eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a mistura de cores sem precisar lavar o pincel, tá? Porque o interessante do One Stroke é você misturar as cores sem precisar molhar o pincel na água, para você criar uma terceira cor também, ou uma terceira ou uma quarta cor. Quando você mistura as cores, você acaba criando uma quarta cor. Eu vou fazer isso aqui no verdinho pra gente fazer o contorno da folhinha. Olha, eu tô matizando branquinho com verde, vou molhar um pouquinho meu pincel na água. Olha, aqui no meio tá bem branquinho, olha, tá bem branquinho. Na ponta tá bem verdinho e aqui no meio puxou um verde bem clarinho, tá? Isso é matização, tá? Ó. Vamos lá aplicar no desenho? Pronto, voltei aqui no meu botão. Botão que se preze precisa de duas folhinhas, né? Uma de cada lado. Então vamos puxar a primeira folhinha aqui desse lado, saiu bem clarinho. Volto lá na minha matização, passo mais um pouquinho, segunda demão na minha folhinha, vou puxar uma folha do outro lado também. Olha, deste lado também vou ter uma folhinha, olha lá, tá? Pode puxar até uma terceira folha, mas eu não quero, senão meu desenho vai ficar muito grande. Então, uma folhinha de cada lado. Passei a segunda mão, pode passar de 2 a 3 vezes o pincel no mesmo lugar, ok? Vou matizar mais um pouquinho, botar mais um cadinho de verde, ó, pronto, ok? Volto lá na minha folhinha, ó, mais uma vez, ó, vou passar de novo na minha folhinha, na outra aqui do lado, pronto. Vou virar a minha folhinha de ponta cabeça, ok? E vou fazer o contorno. Lavar o meu pincel. Seco no papelzinho, tá? Ou numa toalhinha bem macia. Aqui eu tenho a matização do verde com branco, tá? Eu vou molhar o meu pincelzinho 402 e vou umedecer essa mistura aqui, ó, tá? E aqui dentro eu vou jogar mais um pouquinho de verde, ó. Joguei um verdinho. E agora sim, eu vou criar uma quarta cor, olha. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho, do rosinha, e vou misturar aqui, ó, tá? Eu vou criar uma outra nuance, que é pra gente fazer o contorno dessa folhinha, tá? Eu criei tipo um verde oliva aqui. Eu vou botar um pouquinho mais de verde, tá? Vou botar o verde bandeira, só um pouquinho, para dar uma tonalidade mais escura, ok? Eu não precisei estragar a tinta, eu aproveitei toda a tinta que estava na minha bandejinha, tá? Então vamos lá, meninas, contorno agora, tá? Toda vez que eu fizer flor de One Stroke, eu tenho que contornar essa flor com branco. Sempre com branco? Não, depende muito, varia muito da flor, tá? Da cor que eu utilizo para flor. Então eu vou molhar o meu pincelzinho 422 na água e vou jogar um pouquinho de água nesse branco. Vamos diluir, tá vendo? Porque a tinta começa a ressecar. Então vamos diluir esse branco, assim como eu diluí o verdinho lá. Vou secar o meu pincel, tirar o excesso, ó. Então eu vou contornar essa volta aqui do meu botão, ó, de branquinho, tá? Só a volta da parte de cima do meu botão eu contorno de branquinho, para ficar bem demarcado o meu botãozinho. Pronto, contornei de branquinho, tá? E agora eu vou usar essa mistura aqui do verdinho, ó, para fazer o contorno das minhas folhinhas, tá? Risquinho no meio e o contorno em uma das laterais da folha. Ok? A outra folhinha do outro lado, risquinho no meio, contorno em uma das laterais da folhinha. Ok? Para fazer o puxadinho do caule aqui do meu botão, eu vou utilizar o sépia.
tinta de tecido comum, tá? Da Acrylex, cor sépia. Eu poderia até utilizar aquela mistura, tá? Essa mistura aqui que eu fiz com a tinta fosca, tá? Se eu quiser, eu também posso fazer isso, ó, colocar um pouquinho de sépia aqui, ó, tá? E criar outra cor. Vou criar uma cor mais escura, ó. Vou até fazer isso, coloquei um pouquinho de sépia, ó. Misturei, tiro o excesso, tá? Criei uma terceira cor e vou usar essa cor aqui, ó, para fazer o caule fixo aqui do meu botão aqui em cima, tá? Virei o disquinho, tá? Vou fazer o caule fixo aqui do meu botão, utilizando sépia, 4 risquinhos para cima, ó. Vou lá na misturinha e volto aqui no meu botãozinho, ó, e puxo 1, 2, mais um risquinho aqui para cá. E finalizando aqui a pontinha do meu botão, ok? Pronto, vou ainda com essa cor aqui escurinha, ó, tá? O sépia misturado lá na minha tinta, eu vou puxar 2 arabesquinhos, ó, desse lado, 2 do outro. E na ponta do arabesco eu vou colocar uma bolinha com o próprio sépia. Pronto. Tinta de tecido amarela, já deixei de lado, ó, a minha bandejinha, tá? Vou fechar a minha tinta cor de sépia e vou pegar a tinta amarelinha. Pode ser o amarelo ouro ou amarelo canário. Vou pegar o meu amarelinho canário aqui. Vou lavar o meu pincel, secar. O amarelo canário é tinta comum, ó, tinta de tecido da Acrylex. Tinta comum, pontinha do meu pincel. E vou colocar algumas bolinhas para fazer o pistilo do meu botão na parte interna, ok? Pronto, meninas, está pronto o meu botão de One Stroke. Já coloquei o miolinho do meu botão, vou tampar minha tinta amarela e agora eu vou finalizar passando um extra brilho, né? Porque o que dá beleza à pintura em One Stroke é o extra brilho, tá? Eu vou tirar uma dúvida do extra brilho que me perguntam muito. Eu tenho aqui o extra brilho da Ludurana. Esse aqui é o extra brilho branquinho, comum. E esse aqui é o que eles chamam, toda essa cor aqui. Esse aqui é o toque final, extra brilho base também da Colorama, que eles chamam de top coat, tá? Diferença entre um e outro? Nenhuma. Finalidade é fazer vocês gastarem mais dinheiro, ok? Nenhuma diferença, tá? Geralmente eu uso o clarinho para tonalidades mais claras e o escuro para tonalidades mais escurinhas, como o vermelho, o azul caneta, tá? Porque se eu passar o extra brilho branquinho no esmalte azul caneta, eu vou acabar manchando dentro do meu extra brilho, ok? Então vamos lá, ó, abrir o meu extra brilho e vou finalizar a minha decoração de One Stroke. Primeira aula, meninas, ó, eu fiz um botãozinho na parte de cima da minha unha, ficou lindo, tá? E vamos para a 18ª aula no próximo tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e até lá, meninas, treinem bastante, ok? Um beijo grande.